Então, voltando a falar do que a gente vinha falando, 11 jogos, perdão, eu falei 11 anos, são 11 jogos. Retornando ao que eu tava falando, assim, vamos analisar esse jogo e eu primeiro quero botar os melhores momentos antes de qualquer coisa. Atenção, vou colocar aqui os melhores momentos para depois a gente falar sobre a partida, tá? Deixe seu like, se inscreva. Eu tô quase chegando a 60 mil inscritos lá aqui no canal do YouTube, então se você não é inscrito, se inscreva no canal do Pedrosa, é só clicar aqui embaixo, ó. Se inscreva, me siga nas redes sociais, deixe seu like e vamos pra dentro, tá? Um abraço aí, o Cleiton Silva. Fala, Luquinhos, abraço pro Emerson Rejame e pro... Ah, é ruim, hein? Vou cair nessa nunca, Cleiton, não vou cair nessa nunca, tá bom? Vamos lá. Bola rolando, começa no Maraca. Vamos com Vasco e Flamengo, clássico dos milhões aqui na Vasco TV. E a primeira corta o Léo no meio do caminho. Rebote do Arrascaeta, passou por dois, bateu pro gol. Na trave, o chute do... Esse foi o momento, eu vou parando aqui conversando, tá? Vou parando aqui conversando. Seguinte, esse foi o momento onde o Flamengo estava melhor na partida. O Flamengo jogou mais do que o Vasco nos primeiros 10, 15 minutos. O Arrascaeta iniciou o jogo muito bem, o Vasco foi mais estudando o Flamengo, e isso foi muito natural de um clássico. Eu já falei aqui, né, gente? Tem muita gente querendo menosprezar a vitória que o Vasco teve na partida de ontem. E assim, pra ser muito sincero, não dá pra menosprezar. Por quê? Porque a gente tá falando aqui do atual campeão da América. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E esse Flamengo, por mais que não esteja vivendo o seu melhor momento, e eu já falei isso aqui diversas vezes, que eu acompanho todos os jogos do Flamengo, todos os jogos do Fluminense, do Botafogo, porque eu trabalho lá no SBT Esporte Rio, então sou obrigado a assistir esses jogos e assisto mesmo porque gosto de assistir futebol. E o Flamengo há muito tempo, de todas as formas, vem apresentando um grande futebol desde 2019. Nesse ano, o Flamengo é o time que de fato teve uma escolha da sua diretoria completamente equivocada. Completamente equivocada. Dorival Júnior sair do Flamengo com um título de Libertadores e de Copa do Brasil nas costas, com um elenco completamente nas suas mãos e que ele conhecia, e trocar pelo Vitor Pereira, foi um erro gravíssimo da diretoria do Flamengo. E isso, inclusive, tá fazendo com que o Flamengo perca títulos e não esteja naquele melhor rendimento. Só que isso não quer dizer que o Flamengo ainda não é o atual campeão da Libertadores, ainda continua tendo jogadores de um calibre enorme e provavelmente tem uma folha salarial que é mais do que o dobro da do Vasco da Gama. Dito isso, eles começaram bem o jogo e depois o Vasco se encontrou na partida, então vou soltar mais um pouquinho aqui pra gente poder comentando. Arrascaeta quase foi punido, o Vasco não pode, vai você. Pumita lançou, Pedro Raul bateu pro gol. Aí um belo lance do Pedro Raul, né? Nesse momento aí o Pumita acionando o Pedro Raul. O Pumita não fez um grande primeiro tempo defensivamente. Ele acabou deixando espaço, o Flamengo conseguiu usar alguns espaços que ele tinha deixado por ali, por aquele lado esquerdo do Flamengo, lado direito do Vasco da Gama. Mas na parte ofensiva, ele já estava bem. Tanto é que o Pedro Raul finaliza essa bola justamente numa assistência do Pumita. E assim, pode ver, não é um passe, vou jogar pra ali. É um passe direcionado. O Pedro Raul, apesar do pênalti que ele acabou perdendo, e que a gente vai ver aqui, ele fez uma boa partida. Isso não se apaga. Pumita lançou, Pedro Raul bateu pro gol. Na trave, o chute do Pedro Raul. Que pancada da camisa 9 do Vasco, Escofano. No meio da bagunça, partiu Alex, jogou pra área, o toque do Pedro Raul na trave. O Alex Teixeira na ponta esquerda, trabalhou com o Lucas Piton, capricha Piton, cruzou pra área, corta a defesa. Segunda bola é do Pumita, bateu pro gol, golaço! Vou voltar aqui que eu tava falando com a galera do Instagram. E ó, o Vasco continuou tendo oportunidade. Mais uma bola na trave do Pedro Raul. Inclusive, aos que criticam o Pedro Raul, quem coloca o Vasco dentro da partida e coloca pressão no Flamengo é o Pedro Raul, com essas duas bolas na trave. E o Flamengo, por quê? O que é o Flamengo hoje? É um time repleto de craques, de grandes jogadores, mas que joga na intuição. E o que eu quero falar sobre intuição? Não é algo positivo, é algo negativo. Negativo o Flamengo jogar na intuição, por quê? Porque é um time que não sabe o que fazer com a bola.
Não sabe o que fazer com a bola. Mais pra frente eu vou comentar sobre muita gente ter reclamado do Vasco ter baixado as linhas defensivamente pra poder marcar o Flamengo. E pra mim, essa foi uma orientação e um acerto do Barbieri. Eu vou falar por quê, tá? O Alex Teixeira na ponta esquerda. Trabalhou com o Lucas Piton. Aí o gol. Piton. Cruzou pra área, corta a defesa. Segunda bola é do Pumita, bateu. Que golaço. Gol! Golaço! Que golaço, irmão. Golaço! Gol! Que golaço, parceiro. Golaço do Pumita no Maracanã! O uruguaio acerta um chute de primeira no rebote da zaga. Que golaço, irmão. Coloca com o pé direito. Aliás, grande jogo do Lucas Piton também, tá? Que nem fez uma partida ofensivamente maravilhosa, mas o que esse cara marcou, o que esse cara foi correto, o que ele teve de leitura de jogada que matou os contra-ataques do Flamengo são brincadeira. Não teve desvio nesse lance. Ele pegou na veia, irmão. Ele pegou na veia. E esse tipo de chute, cara, é de duas uma. Ou você isola, joga lá na arquibancada, e lá no Sul, que ontem eu assisti lá da Sul, ou você acerta como ele acertou, parceiro. E assim, o Pumita tem essa capacidade de finalização. Ninguém arrisca aquele chute ali sem saber que é capaz de fazer isso. A não ser que o jogador seja desprovido de inteligência. Porque é uma bola difícil pra cacete de você pegar. Entendeu? É muito difícil. Ao mesmo tempo, e aí eu posso falar na brincadeira, mas numa brincadeira séria, eu já joguei no Maracanã. E eu já fiz gol no Maracanã, inclusive, de uma área parecida. No final da live eu posso até botar pra vocês. Muita gente que me acompanha já viu esse gol. Cara, é impressionante como parece que tá perto. O gol é tão grande. O gol é tão grande que você não tem nem noção da distância que você tá chutando. O meu gol é mais ou menos nessa faixa aí também. Óbvio que, porra, não tô me comparando com o Pumita, pelo amor de Deus. Eu tô falando que o jogador também toma a decisão de arriscar um chute desse porque ele acredita que ele tá perto. Porque ele acredita que ele pode fazer o gol. E aí o Pumita, com muita felicidade, fez um golaço. Um golaço. E, enfim, é difícil até falar. Ah, é a melhor contratação do Vasco na temporada. São várias. São várias. Entendeu? É difícil. Acho que hoje, dos 13 contratados, tirando o Orelhano, que tá lesionado, o De Luca, que não deu muito certo, pelo menos nesse momento, os 10 aí, pode botar os 10, estão fazendo o que se espera deles. E aí eu tenho que dar um parabéns aqui pra diretoria, para a gente falar mais pra frente. O Flamengo 0. O Pumita bateu pro gol. Golaço! Clássico dos milhões. Pumita é a camisa mais pesada desse planeta. Vasco 1, Flamengo 0. Na veia! Na veia que o Pumita pegou, hein? O Pumita pegou de trivela na veia, sem chance pro goleiro Santos. O Vasco construiu uma boa jogada. E é engraçado que ele chuta flutuando, né? Ele meio que flutua. A bola fica com Cebolinha pra cima, batida pro gol. Pegou! Léo Jardim pega bem demais o goleiro do Vasco. Sem de bola, autoriza o árbitro. Partiu Pedro Raul, bateu! Pegou. Sabe qual é o pior, cara? Ele perde o pênalti contra o Santos, que estava sendo amplamente criticado pela torcida do Flamengo por justamente não pegar pênalti. E, cara, ele telegrafa a batida, né? A verdade é essa, ele telegrafa a batida aqui. Eu gosto muito do Pedro Raul, tá? Eu costumo dizer que existem alguns jogadores que eles são grandes. Eles entendem o que é jogar um grande jogo, o que é ser um jogador, o que é ser cobrado, o que é se cobrar também. E o Pedro Raul é esse cara. O Vasco poderia, de outras formas também, e tem vários jogadores dessa maneira. Todos os superchats eu vou ler depois que eu fizer os melhores momentos, tá? Pra quem tá mandando aí, obrigado. Tamo junto. Pedro Raul é grande, cara. E grande que eu digo é o... Eu não tô falando do jogador de futebol em si. É o que o jogador encara como profissão. É o que o jogador já passou na vida dele de experiência. É o que o jogador se cobra. Porque ele quer ser um atleta de alto nível. E há muito tempo o Vasco não tinha atleta de alto nível. Eu poderia falar isso do Lucas Piton, do Jair, do Léo, do Pumita. Poderia falar isso de praticamente todas as contratações do Vasco. O Vasco hoje tem jogadores grandes. E o Pedro Raul é esse cara. Também é grande. Tava jogando muito. Fazendo uma belíssima partida.
e perdeu o pênalti. Ah, Pedrosa, não pode mais bater. Não acho que não pode mais bater. Mas o Vasco tem que ter outro batedor dentro de campo. Porque é um jogador que, caso o Flamengo empatasse e teve várias chances para empatar, para mim, inclusive, o Léo Jardim foi o melhor jogador do Vasco na partida, esse lance aí ia ficar marcado, cara. E aí, tudo aquilo que a gente falou sobre o Pedro Raul, ele ter jogado bem ou não, seria jogado por terra. Infelizmente. Porque se o Vascaíno sai do Maracanã, o empate é sensação de derrota. A verdade é essa. Justamente por esse lance. Mas ele tem até uma média boa de acerto. Eu tava vendo, depois eu vou até trazer esse número pra vocês lá no Twitter. Ele era o batedor oficial do Goiás também. Isso não quer dizer que o Pedro Raul é um péssimo batedor de pênalti. Não tem nada a ver isso. Ele é um finalizador. Só que ele perdeu 2 oportunidades em jogos, inclusive, que poderiam ter complicado o Vasco. Contra o Volta Redonda, que inclusive tá brigando por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. E contra o Flamengo. Então, assim, tem que ter outro batedor. É fato. O Nenê não tá em campo e nem deve estar, porque ele não é titular. Tem que ter outro batedor. O Alex Teixeira até pede a bola, se eu não me engano, no lance. E aí eles conversam ali e o Alex deixa o Pedro bater. Porque o Alex é um cara extremamente voluntarioso. Ele tem zero vaidade. Zero. Ele é zero vaidoso. Mas é isso. Treinar não quer dizer que o Pedro é ruim. Não quer dizer que ele não tem que mais bater. Mas quer dizer que o Vasco tem que testar outros batedores. Porque nessas situações de jogo, não dá pra perder. Era 20 e poucos minutos do segundo tempo. Eram 20 e poucos minutos. Porra, ia matar o jogo. O Vasco ia matar o jogo aqui. A verdade é essa. Mas faz parte. Já falei aqui. Pra mim ele jogou muito bem. Partiu Pedro Raul, bateu, pegou o Santos. Pega o Mateuzinho, já invadiu a área. Pode bater com o pé esquerdo, bateu pro gol, direto pra fora. Então rebote do Cebolinha de longe, bateu pro gol. Pegou Léo Jardim no ângulo Agarrou esquerdo. muito. Agarrou muito. A câmera da Vasco TV. Ela fica com Pedro Raul, liberou o Marlon Gomes na ponta esquerda. Cara, esse é um golaço, mano. Olha esse moleque, cara. Fabrício Bruno veio, ele passou também mais um drible, vai fazer um golaço. Esse moleque joga muito, mano. Eu vou parar pra falar do Marlon. Mano, esse moleque joga muito. Papo reto. É assustador que esse moleque joga de bola. Assim, o Marlon é um cara completamente pronto. Isso não quer dizer que ele não tenha que evoluir. Ele tem muito que evoluir. Mas ele é pronto. Ele não sente. Ele vai pra dentro. Ele joga de ponta esquerda. Ele joga de volante. Ele joga de meia. Ele joga de ponta direita. Em todas as posições, ele faz bem. Porque o Marlon tem bom passe, cabeça em pé, 1 contra 1, velocidade. E repito, não sente. Não sente assim como o Andrei não sente. Assim como os garotos da base do Vasco não estão sentindo. E, pra mim, na minha visão, é questão de tempo pra esse moleque ser titular do Vasco da Gama. Bem, Piton, 2 na marcação. Ele faz o lançamento pro Nenê, condição legal. Dominou, vai cruzar, levantou. Pedro Raul corta a defesa, escanteio. Por pouco também. Ué, não passou Ela fica pro Gabriel, bateu pro gol. O lance do Nenê perdendo o gol? No cantinho direito pra fazer a defesa e um grande jogo do Léo Jardim. Pô. Não. Teve um lance que o Nenê perde o gol. Eu não sei se estava impedido porque eu estava no estádio. Mas o Nenê perde um gol. E o Figueiredo faz uma belíssima jogada pela ponta. E depois o Nenê perde o gol cara a cara. Tá?